Paz, meus irmãos, bom dia. Graças a Deus ao Senhor por mais um dia. Hoje é sexta-feira, dia 27/9/2024. Estou um pouquinho rouco devido a essa mudança de clima, calor, frio, tendo que trabalhar de moto de manhã cedo, tendo que retornar para casa, né? Pancada de vento gelado. E aí já viu, né? É gripe, sinusite, rinite. Tudo ataca, ainda mais que esse tempo seco, sem chuva, acaba danando tudo. Mas amém, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Estamos aqui para poder falar mais um pouquinho da sua palavra. E hoje eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o profeta Jeremias e as suas raízes. Gostaria de construir uma linha genealógica da história e vida do profeta Jeremias, especificamente de suas raízes provindas de sua terra natal, para construirmos uma narrativa de influências, pois são elas que denotam quem você é, quem eu sou, nossas raízes. Eu vou tomar como base o primeiro versículo de Jeremias, que é o chamado ali dele, né, que fala um pouquinho dele, do seu pai e da sua terra natal, que é o primeiro livro, capítulo 1, versículo 1, que está escrito: Escritos de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Oh, glória. Amém. Tudo se inicia na terra de Benjamim, que o significado em hebraico é filho da minha felicidade. Pois Jacó havia tido o seu 12º filho em sua velhice, e o nascimento de um filho é motivo de felicidade para qualquer pai e mãe. Sua mãe queria chamá-lo de Benoni, filho de minha dor, pois, infelizmente, Raquel acabou morrendo no parto, mas Jacó o chamou de Benjamim. Já podemos notar que por muitas vezes fazemos projetos de reestruturação familiar, mas nem sempre é garantia de êxito. Mas estou antecipando os fatos e relatos contidos nessa mensagem. Botemos a ideia de raízes, porque na verdade foi feito um projeto, pelo que podemos ler aqui, que Jacó queria ter filhos com as suas esposas. Todavia, ele acabou tendo 2, com Raquel, que seria José, e Benjamim. E no decorrer da vida ela acabou a estrutura familiar não se concretizando até o final. Então são fatores que são sujeitos em nossas vidas, né? Muitas vezes nós desenhamos projetos, construímos metas, galgamos expectativas futuras, mas às vezes no decorrer do caminho nós percebemos que elas podem naufragar, pode não se concluir por fatores externos, por fatores internos. Foi no caso de Jacó, com a perda de sua esposa no parto de seu filho Benjamim. E muitas vidas e muitas famílias acabam acarretando isso. Às vezes desenham projetos, desenham caminhadas, preparam expectativas futuras, e no decorrer da caminhada, infelizmente, acaba acontecendo contratempos, ao qual ninguém espera, pois temos que superar. A mensagem tem 2 tipos de veículos de propagação de Jeremias. Normalmente, a mensagem ela é propagada oralmente ou pela escrita. Ela é falada por meio da escrita ou a palavra falada, proferida, meio oral. Pode-se usar a desculpa de que não lembra do que foi dito. Se esqueceu, a palavra escrita permanece como memorial. Então, a palavra falada, a pessoa pode usar da desculpa que ele não lembra. Você fala, ele pode usar a desculpa que não lembra. Mas a palavra escrita está ali, ela permanece. A palavra escrita permanece como memorial, pois permanece para ser lida e relida. A composição do livro de Jeremias tem como autor ele mesmo, tendo escrito ou ditado toda a obra contida nele. Todas as palavras foram reveladas por Deus, foi transferido por meio da escrita, para ser lido e relido diante dos homens. Então não haveria desculpa. Estava ali escrito, eles poderiam ler e reler. Não foi só proferido e falar: Jeremias, eu não lembro do que você disse não, tem certeza que você disse isso mesmo? Não, ela
foi por escrita e foi entregue, foi lida. E algumas vezes o rei até jogou fogo e queimou o rolo ali, ao qual Jeremias direcionou a palavra escrita. E no conteúdo desse livro contém fatos futuros, os desígnios de Deus, as palavras de juízo de Deus contra as nações, incluindo o povo judeu, que seriam punidos, pois haviam dado as costas para Deus. O nome Jeremias significa o Senhor lança, tem outras variantes, ou o Senhor estabelece, ou o Senhor eleva, ou o Senhor engrandece. Vamos usar uma variante do nome de Jeremias para expressarmos um ato de Deus em sua vida, pois Deus elevou. Vamos usar a variante elevou. Jeremias foi elevado por Deus. Deus elevou Jeremias a ser representante do seu nome, em um momento que os homens se encontravam afastados de Deus, pois o orgulho, a cobiça, a ganância, o abuso de autoridade imperava naquele período de tempo, ao ponto de serem cegos e surdos para a palavra de Deus. Então, o povo permitiu que o egoísmo, que a ganância, que a sede pelo poder o cegasse, o deixassem surdos ao ponto de não ouvir os desígnios e a vontade de Deus. No intuito humano, nada aconteceria, eles passariam ileso por toda aquela situação e Nabucodonosor deixaria de guerrear ou não iria guerrear. Então, a ganância humana, o desejo humano atrapalha os projetos de Deus, pois devemos entrar na vontade e no querer do Senhor para que possamos prosseguir os caminhos. E o povo não queria entrar na vontade de Deus, que era de ser subvassalo dos babilônicos e viver ali pagando impostos a eles, para que eles pudessem aprender alguma lição com aquilo, mas eles não queriam. Então, infelizmente, tudo que estava escrito nos males acabou vindo sobre aquela nação, sobre o povo judeu, que acabou sendo levado cativo, por não ouvirem aquilo que Jeremias estava propagando ao povo naquele período de tempo. Jeremias foi elevado ao status de profeta. Profeta é aquele que representa Deus aos homens. É a voz de Deus sendo ditada aos homens por meio do profeta. Então, o ofício do profeta é ele ser um canal, um representante. Então, ele recebe a palavra de Deus, que é revelada a ele por visão, por revelação. Deus sopra ali no coração dele, no subconsciente dele, uma mensagem que é direcionada ao povo. Então, ele representa Deus em meio ao povo. Esse é o ofício do profeta. Sendo ditado aos homens por meio do profeta. Deus pode dar ao profeta autoridade e virtude para realizar maravilhas entre os homens, como o caso de Elias e Eliseu, que até fogo caiu do céu quando pediram como sinal a Deus e como defesa contra os inimigos. Não foi o caso de Jeremias, pois o desejo de Deus era que o povo se convertesse por meio das palavras ditas por Jeremias. Realmente, Deus poderia ter feito maravilhas por intermédio de Jeremias, fogo, tudo acontecer, mas não era o objetivo, o projeto de Deus, pois os reis estavam deixando a desejar, estavam se afastando de Deus, corrompendo o povo, entrando com adorações a outras divindades, e Deus ali queria relembrar o povo do propósito da lei, do propósito da fidelidade para com Deus. Então o intuito não era fazer proezas de maravilha para que o povo visse tudo aquilo e se retornasse para Deus. Não, era para o povo ouvir e o povo reconhecer as suas falhas e os seus erros que haviam cometido para que eles pudessem retornar a Deus de livre e espontânea vontade. Mas o povo, infelizmente, não deu ouvido às palavras proferidas pelo profeta Jeremias. Jeremias descendia da tribo de Levi, pois era filho de um sacerdote. Somente cidadãos da tribo de Levi tinham o direito de exercer o ofício do sacerdócio. Era de exclusividade dos levitas esse ofício. Qualquer outra etnia não era aceito. Pois foi estabelecido que somente a linhagem dos levitas poderiam exercer o ofício do cuidado do tabernáculo. E a linhagem direta de Arão tinha o direito de ser o sumo sacerdote. Então somente os levitas poderiam cuidar dos afazeres do tabernáculo. Nenhuma outra etnia, seja da tribo de José, da tribo de Benjamim. José e os seus dois filhos, Manassés e Efraim, que o representam. Então eles não poderiam. Rúben,
Gade, Naftali, somente os levitas tinham a incumbência de cuidar dos afazeres do tabernáculo. E exclusivamente a linhagem descendida de Arão, seus dois filhos, Eleazar e Itamar, poderiam exercer o ofício de sumo sacerdote, estarem nesse posicionamento. Nem os demais levitas não poderiam, somente, exclusivamente da linhagem direcionada de Arão, seus dois filhos, Eleazar e Itamar. O futuro prescrito de Jeremias começa em sua descendência, advinda de Moisés e Arão, como evidenciaremos a partir daqui. Então, o que eu quero relatar aqui, eu vou trazer a genealogia, que Jeremias descendia diretamente da descendência de Arão, dos dois filhos de Eleazar, de Arão, Eleazar e Itamar. Em Êxodo, no capítulo 2, o versículo 1, cita que os pais de Moisés, Arão e Miriam, eram ambos descendentes de Levi. Então, tanto a esposa, tanto quanto a mãe de Moisés quanto seu pai, eram ambos descendentes de Levi. Levi foi o terceiro filho de Jacó com Lia, a irmã de Raquel. O nome Levi em hebraico significa junto. Foi dado esse nome a essa criança por sua mãe e por ser o terceiro filho do matrimônio com Jacó, dessa forma fortalecendo o apego de seu marido por ela. Por coincidência, a descendência levítica deveria estar junto em comunhão íntima com Deus, o mesmo apego de um casal unido, sendo uma só carne. Os levitas deveriam estar em um só propósito e devotados somente a Deus. Em Gênesis, no capítulo 46, versículo 11, cita que Levi teve 3 filhos, e os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Então, o terceiro filho ali de Jacó, Levi, ele teve 3 filhos naquele período de tempo. Ele teve Gerson, Coate e Merari. A família de Moisés descendia da descendência de Coate, que é o segundo filho de Levi. Como leremos adiante, o significado do nome Coate em hebraico significa forçar, constranger, obrigar. No livro de Números, no capítulo 26, do versículo 56 ao versículo 62, temos o nome dos pais de Moisés, Arão e Miriam, que descendiam do segundo filho de Levi, os coatitas, Coate, que os seus nomes são Arão. O nome do pai de Arão, Moisés, ele só tem um N de diferença do próprio filho Arão. E o nome da mãe é Joquebede. O nome Arão significa iluminado. O nome da mãe é também o número dos pertencentes da tribo de Levi nessa leitura que a gente vai fazer. Todavia, a terra se repartira por sorte, segundo o nome das tribos de seu pai, Azer de Arão. Números 26, versículo 56 ao versículo 62. Segundo saía a sorte, se repartirá a herança dele entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados, os levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família de Gesonoritas. De Coate, que é o segundo filho de Levi, a família dos Coatitas. E de Merari, que é o terceiro filho, a família dos Meratitas. Então eles foram divididos ali entre clãs. Os Genositas, que seriam pertencentes a Gerson, o primeiro filho de Levi. Os Coatitas, o segundo filho de Levi, da família dos Coatitas. E o terceiro, Merari, da família dos Meraritas, os 3 filhos de Levi. Eles seriam divididos em 3 clãs. Estes são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Ebonitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas, e Coate gerou Arão. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão, ela teve Arão, e Moisés e Miriam, irmã deles. Então, pertencente à tribo de Coate, Arão teve 3 filhos, Moisés, Miriam e a irmã deles. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, que são os 4 filhos que nasceram de Arão para exercer o ofício do tabernáculo. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Então, Arão acabou perdendo 2 filhos, sem ter descendência de família, que foi Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho em oferecer ali dentro do tabernáculo do Senhor e acabaram morrendo. E os que deles foram contados eram 23.000 levitas naquele período de tempo que estavam entrando na terra prometida.
todo homem da idade de 1 mês para cima. As mulheres não eram contadas, somente homens eram contados. Então, eram 23 homens que entraram, desde 1 mês para cima de vida foram contados. Se for colocar mulheres aí, pode ser o dobro ou até mais da tribo de Levi que acabou entrando ali na terra. Provavelmente ali quase 50 mil membros da tribo de Levi, pois as mulheres não eram contadas, somente os homens eram contados naquele período de tempo. Porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhe foi dada herança entre os filhos de Israel. Então, por eles não ter recebido possessão de terra, somente cidades eles receberam. Os 2 filhos de Arão morreram por levar fogo estranho na presença de Deus, como eu disse, Nadab e Abiú, no tabernáculo. Ficaram Eleazar e Itamar para dar continuidade à linhagem de sumo sacerdote. Esse ofício era de exclusividade somente da linhagem dos 2 filhos de Arão. Os demais levitas cuidavam de outras responsabilidades pertencentes ao tabernáculo. Na leitura do livro de Josué, podemos notar que a descendência de Coatitas, o segundo filho de Levi, que descende de Moisés, Arão e Mira, e de Arão, seus 2 filhos que tinham o direito de exercer o ofício de sumo sacerdote, Eleazar e Itamar, receberam como herança 13 cidades. Então, o que acontece? Naquele período de tempo, os levitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo. Então, eles não poderiam receber possessão de terra para não terem o cuidado de construir e cuidar dos seus afazeres. A responsabilidade dos levitas era de cuidar do tabernáculo. Então, eles teriam cidades dentro dos estados que foram divididos em 12 tribos. Então, cada filho o representante de Jacó recebeu a possessão de terra e os levitas receberam cidades estabelecidas nesses estados que foram separados por cada tribo. Assim, lá em Josué, no capítulo 21, do versículo 14 ao 19, assim os filhos de Arão, os sacerdotes, deram Hebrom, cidade do refúgio dos homicidas, e os seus arrabaldes, isso é, os seus entornos, Liba e os seus arrabaldes, os seus entornos. Quer dizer, então, que eles receberam. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom. Então, os filhos receberam essas 3 cidades. Jatim, os seus arrabaldes, Esteme, os seus arrabaldes, os seus arredores, Elon e os seus arrabaldes, Debi e os seus arrabaldes, os seus arredores, Ai e os seus arrabaldes, Jutã e os seus arrabaldes, Bet-Semes e os seus arrabaldes. 9 cidades dessas 2 tribos foram dadas a eles. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes. Olha, receberam Anatote. Anatote era pertencente à tribo de Benjamim, essa cidade, da onde descendia Jeremias. Anatote, como podemos ler aqui no livro de Josué. Então, e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. As terras daquele período de tempo foram distribuídas em 12 tribos: Simeão, Judá, Benjamim, Dan, Efraim, Ruben, Gad, Manassés e Manassés Oriental, que contabiliza apenas uma tribo. Mas se você pegar um mapa de uma Bíblia de estudo, vai estar lá separado cada uma delas. Você vai contabilizar 13, mas no total são 12, porque Manassés é contabilizada como uma única tribo, mesmo ela separada entre Manassés e Manassés Oriental, Isacar, Zebulon, Azem, Naftali. Dos filhos de Jacó, José não recebeu possessão de terra, pois seus filhos, Manassés e Efraim, receberam em seu lugar. Os levitas não receberam possessão de terras também, mas cidades distribuídas entre as possessões de terras, pois os levitas deviam se prepararem para o cuidado do tabernáculo. A 10ª parte da dízima arrecadada entre as demais tribos tinham como destino a manutenção do povo levita. Então, a arrecadação do dízimo, ou da dízima naquele período de tempo, que era a 10ª parte, sendo da colheita ou dos animais, ou de algum ganho de venda de algum produto, era direcionado aos levitas, que eram para a manutenção do alimento, a manutenção dos próprios levitas. Como o cuidado deles não era para pertences pessoais, mas era exclusivamente devotos a viverem uma vida se preparando para o ofício do tabernáculo, eles não receberam possessão. Eles eram, na verdade, sustentados pelas demais tribos. Por isso, naquele período de tempo, foi instituído o dízimo, a 10ª
décima parte, para a manutenção dos levitas. Chegamos ao surgimento da cidade de Anatote, como foi lido acima em Josué, que foram uma possessão de terra recebida, 13 cidades aos filhos de Arão, os sacerdotes, incluindo Anatote, que se localizava-se na possessão da terra de Benjamim. Depois de percorrermos um pouco da história da descendência de Jeremias, que descende de Ilquias, o sacerdote, que por sua vez descende de Eleazar e Itamar, os dois filhos de Arão, que receberam como possessão a cidade de Anatote, que por sua vez descende de Coate, o segundo filho de Levi, que foi o terceiro filho de Jacó. Então, levantamos toda a genealogia e podemos constatar diretamente ali que ele provém de Levi. O seu segundo filho, Coate, por sua vez, Arão e Joquebede, Moisés, Arão e Mira, Arão, ali, Eleazar, Itamar, e o seu pai, Ilquias, que descendia da cidade de Anatote que receberam. Então, a família de Arão residia nessas cidades que foram dadas. Então, ali Jeremias pertencia diretamente à linhagem de Arão. Ele tinha o chamado e o ofício para se tornar até um sumo sacerdote ali. Quando prefiguramos raízes, imaginamos uma árvore e suas raízes, uma planta. Todavia, raiz significa alicerce, pois toda planta ou árvore se inicia por sua semente e, por conseguinte, suas raízes. E a profundidade da raiz, sendo rasa ou funda, dependerá do tamanho da estrutura da árvore e do elevo de sua copa, pois quanto maior a árvore, mais profundo devem ser suas raízes, para poder sustentar toda a estrutura da árvore, pois quanto mais ouçamos crescermos, mais profundo devemos nos recordar de nossas raízes. Isso é, da onde fomos criados. Por que fomos criados? Quais eram os valores e por que nós fomos criados? Para entendermos as raízes de Jeremias, ou melhor, a personalidade de Jeremias, devemos desenterrar a história por trás da sua vida e sua criação. Jeremias foi criado em Anatote, que em hebraico significa orações respondidas, a tradução do nome da cidade Anatote. Quem não anseia por ter suas orações respondidas por Deus? Quem não gostaria de ter um particular com Deus, podendo ouvir suas orientações, seus conselhos? Mas para Jeremias, dura tarefa lhe cabia naquele período de tempo, pois teria que confrontar as maldades dos homens, a rebeldia do povo e, por fim, dar palavra de sentença de castigo àquela geração. E a única forma do povo escapar do fim trágico seria de se submeter às exigências de Nabucodonosor, pois essa era a vontade de Deus. O povo passaria a serem vassalos, pagadores de impostos. Jeremias tinha as qualificações para exercer o ofício de profeta e também de sumo sacerdote, pois descendia diretamente da linhagem de Arão, conforme as evidências contidas nas Sagradas Escrituras. O sacerdote tinha a responsabilidade de apresentar as necessidades do povo a Deus e o profeta as exigências de Deus ao povo. Então entenda, o papel do sacerdote era de apresentar as ofertas perante o Deus, as necessidades do povo. Esse era o papel do sacerdote, intermediar povo e Deus. E o profeta o oposto, ele representava Deus e o povo, a palavra proferida por intermédio dele, direcionada ao povo. Então cada um deles tinha um papel crucial naquele período de tempo. E Jeremias, ele poderia exercer a ambos. Ele poderia tanto oferecer o sacrifício a Deus, representando o povo perante Deus, por pertencer à linhagem de sumo sacerdote, como ele poderia também, pelo chamado de Deus, o ofício que foi entregue a ele de profeta, ele representar Deus perante o povo, a palavra entregue ao povo. Jeremias foi a escolha perfeita de Deus, por ter direito a exercer o ofício de sumo sacerdote. Ele poderia intermediar ambas as partes, tanto a humana quanto a divina, para um acordo de paz, se assim os líderes o tivessem ouvido e obedecido às palavras proferidas por ele. A cidade de Anatote foi uma das 3 cidades cedidas como herança à linhagem levita dos coatitas. Por sua vez, a influência e o preparo familiar do povo residente na cidade era voltado totalmente para o ofício do serviço ao templo.
Desde cedo, Jeremias era submetido ao aprendizado, aos rituais da lei e à rotina do aprendizado, às tarefas concernentes à rotina do cuidado e à devoção de Deus. O que eu quero frisar com tudo isso? Que Jeremias residia numa cidade onde a mentalidade, onde a cultura, onde a tradição, onde os ensinos eram direcionados às crianças, ao cuidado a Deus. Desde cedo já eram ensinados, já eram direcionados, já eram lapidados, preparados para um ofício no coração, na mente. Já havia dentro a incumbência daquela criança que ele tinha uma grande responsabilidade futura. Ele estaria no cuidado do tabernáculo do Senhor. Olha o crescimento dessa criança dentro da cidade, o externo em torno dela, o preparo em torno dela. O que eu quero frisar aqui, o preparo que nós temos tido diante de nossos filhos, diante daqueles que estão em torno de nós. Será que estamos preparando externamente, tendo esse cuidado, essa preocupação futura, do futuro de cada um deles? Jeremias, ele estava dentro de um ambiente propício, que tudo era direcionado para ele estar olhando para frente, para a incumbência, a responsabilidade que ele teria futura. O que eu quero rotular desse ponto é que desde cedo as influências religiosas sempre estiveram presentes na vida de Jeremias, pois ele era predestinado desde cedo a exercer o ofício do cuidado ao templo. Isso não significa de uma recusa de sua parte, quer dizer que ele poderia recusar. O termo predestinado aqui que eu quero rotular não quer dizer que ele era determinado a exercer, ele poderia recusar. Como ele não exerceu o sacerdócio, o chamado dele foi outro. Ele era predestinado a exercer o papel de sumo sacerdote, ele acabou não exercendo, porque o chamado de Deus foi de profeta. O que quer dizer que as circunstâncias em torno dele eram propícias, ele estava direcionado a esse ofício, pela vida, pelo nascimento, pela responsabilidade, pela tradição e pelo direito que ele tinha de exercer. Isso não significa de uma recusa de sua parte para exercer o ofício, ou fatores externos que pudessem debilitá-lo para não poder exercer. O que eu quero aludir é que desde seu nascimento, por ser descendência da linhagem levita e por ser residente em sua cidade destinada aos levitas e por possuir o pai já atuante no ofício do sacerdócio, todas as influências externas, inclusive internas, devido ao exemplo de seu pai, eram favoráveis a incentivar Jeremias mais do que nunca no comprometimento para com o seu ofício. Ao coletarmos todas as informações, ou boa parte delas contidas nos escritos sagrados, referente à vida e ministério de Jeremias, podemos notar que as influências externas e internas acabam por induzir, em boa parte das decisões, aqueles em que temos o poder de incentivar ou influenciá-los positivamente para o bom caminho. Jeremias teve todos os fatores positivos em torno de si para seguir em comunhão e comprometimento e servir a Deus, devido a tudo que estava preparado em torno dele. O questionamento que eu lhe faço: como você quer reclamar ou cobrar aqueles que estão em sua volta, se você não prepara um ambiente ou não consegue dar o exemplo necessário para poder ter voz ativa, ou sua autoridade e respeito serem acatados? Toda ação há uma consequência, e nossas ações têm o poder de influenciar para o bem quanto para o mal. Jeremias poderia ir na contramão de tudo que estava preparado para o seu futuro. Todavia, não seria por fatores externos ou internos, pois essas influências eram positivas em sua vida. Essa decisão partiria por sua escolha pessoal. O que eu quero dizer é que Jeremias, ele tinha tudo, externo e internamente, favorável a ele se tornar um sumo sacerdote, ou se tornar alguém ao cuidado do tabernáculo, porque os fatores estavam tudo direcionando a ele a executar. O que eu te pergunto? Você tem preparado seus filhos? O que você tem projetado para o futuro de cada um de seus filhos? Daqueles que estão em sua volta? Jeremias estava um futuro preparado para ele, porque todos os fatores eram favoráveis para ele alcançar essas vitórias, esse ofício futuro. O que eu te pergunto é você? Os fatores estavam em torno de Jeremias. E você? Tem preparado? Tem preparado em torno daqueles que estão em sua volta? Os fatores, as condições. Você quer que seu filho se torne um advogado, mas você está na cabeça dele, direcionando, você está preparando recursos, você está direcionando ele a estudar, a se qualificar, a se preparar? Como é que você quer que ele se torne alguém do nada, do acaso?
todas as circunstâncias contrárias, você quer que ele se torne algo, se você não está preparando os fatores para ele alcançar esse posicionamento? Jeremias alcançou um grande posicionamento e ainda mais um representante de Deus, um profeta, porque as condições em torno dele eram favoráveis. Deus viu que ele poderia exercer com determinação o ofício, o trabalho, porque ele foi preparado desde cedo para ser fiel e ter fidelidade com Deus, o comprometimento da obra de Deus. O que eu quero aludir com tudo isso é que, se queremos alcançar algum objetivo em nossas vidas ou na vida daqueles em quem somos responsáveis, devemos preparar o ambiente para que seja favorável, traçarmos metas para que não fiquemos sem uma direção, elaborarmos projetos futuros para termos expectativas de algum êxito, para que possamos estarmos focados em alcançar vitórias em nossas vidas e na vida de quem somos responsáveis, para podermos ter uma certa porcentagem de êxito. E mesmo nós planejando, não significa que poderá acontecer 100% de êxito, como aconteceu com Raquel. O projeto de Jacó era que ele pudesse viver a vida inteira junto dela, mas o nascimento de uma criança veio o final da vida dela. Então, circunstâncias podem acarretar. O que eu quero dizer é que nós devemos preparar fatores. Devemos, na verdade, preparar condições. Se você quer ser alguém ou se tornar algo, você precisa labutar, trabalhar, se esforçar. Como é que você quer alcançar alguma coisa? Você quer que Deus te dê do nada? Sendo que as exigências em torno, há leis que forçam você a alcançar. Tudo tem leis. A lei da gravidade, entendeu? A lei da física. E você precisa, na verdade, trabalhar para as coisas acontecerem. Senão, nada vai acontecer. Eu me recordo de uma propaganda que uma criança estava vestida a camiseta do Manchester United, e ele estava chutando bola no campinho, sozinho, solitário. E ele sentiu que ele deveria mudar aquela situação em torno dele, que ele não queria estar sozinho. O que ele fez? Ele raciocinou: vou fazer um projeto, né? Qual foi o projeto dele? Ele voltou para casa, preparou uma janta maravilhosa, porque seus pais estavam trabalhando. Ele tentou abrir uma garrafa de vinho, ele limpou, organizou a casa, deixou a luz de velas, ele preparou o quarto, a cama, tudo arrumado para os pais, deixou tudo pronto. Quando seus pais chegaram do serviço, estava tudo arranjado, a luz de vela, tudo preparado naquele momento. E seus pais sem entender. Aí ele demonstrou que estava com sono, foi dormir cedo, deixou o pai e a mãe à vontade, para que o pai e a mãe tivessem uma noite de amor com tudo que ele preparou. E depois de 9 meses realmente teve o resultado. Nasceu um irmãozinho, o projeto estava feito, ele ia ter alguém para jogar bola. Ele veio com a chuteirinha e colocou em cima daquele neném na manjedoura ali da maternidade do hospital. Eu achei o máximo, um projeto que uma criança, ele planejou e projetou algo que ele gostaria que ia acontecer na vida dele. Então, devemos fazer projetos. Devemos. Não quer dizer que não poderia dar errado, poderia nascer uma irmãzinha, mas todavia ele poderia refazer o projeto de novo. Poderia ser que os pais não quisessem ter mais filhos, mas ele planejou, ele fez um projeto. O que eu convido a você é fazer projetos para a sua vida. Projetos para alcançar metas, para mudar as circunstâncias da sua vida. Você não deixar esses fatores negativos, porque você está esperando o quê? Se você ficar na inércia, nada vai acontecer. Você precisa fazer alguma coisa acontecer em torno de ti. Os fatores estão aí. Deus, ele deu a saúde a você, fez com que o sol se levante e se ponha. Mas se você não se mover, não fazer as coisas acontecer, não planejar, não fazer projetos, não ter metas, você não alcançará. E tudo estava a favor de Jeremias para ele se tornar alguém, um representante de Deus no tabernáculo. E o chamado foi maior na vida dele, porque ele estava preparado e Deus viu que ele tinha calibre e capacidade para aquilo. Então como é que você quer que as coisas aconteçam se você não estiver dentro daquilo que Deus tem para a sua vida? Então, poderia ser irmãzinha, poderia mudar o projeto. Poderia ser que os pais não quisessem ter mais filhos. Mas o que podemos observar nessa ilustração que eu trouxe para vocês foi o projeto sendo aplicado com intenções futuras, para que alguma coisa favorável pudesse acontecer. E isso que eu estou convidando você a refletir, que temos o poder e podemos fazer com que as coisas cooperem para serem favoráveis na nossa jornada futura. Alguns propagam de pensamento positivo para que os fatores aconteçam.
O que eu digo para esses tais? Fique pensando positivo que você será um advogado ou até um médico. Vai sem estudar. Fica aí pensando que você vai ser, não estuda não. Não se qualifica, não se esforça não. Vai ser advogado, vai ser médico. Pensa positivo. Você deve pensar positivo e fazer as coisas acontecer. Não pensar positivo e nada acontecer. Não fazer as circunstâncias externas ou internas acontecerem. Ou será um grande empresário? Não aplique o seu tempo e os seus recursos de forma sábia. Aplique. Será um empresário. Tudo na vida requer esforço. Tudo na vida. É dedicação, pois lembre-se, Jeremias detinha todos os fatores em torno de si para alcançar bom êxito em sua jornada. Então, tudo era favorável na vida de Jeremias. Tudo tinha acontecido e ele estava na cidade de Anatote, que era direcionada, que era preparada, que era descendência direta de Arão, seus 2 filhos, que ali ele tinha todas as circunstâncias em torno dele para se tornar alguém importante diante de Deus. E Deus fez um chamado mais especial ainda. Ele se tornou um profeta, um representante de Deus, mas a vida dele estava tudo preparado. O que eu quero dizer é que se você quer elevar, alcançar patamares elevados, você deve fazer projetos. Você deve, na verdade, cercar seus filhos, prepará-los, fazer com que eles alcancem êxito em sua caminhada. Leve 5, 10 anos, mas projete, direcione, para que as coisas venham a acontecer. Façam fatores externo e interno, influencie no bom caminho aqueles que estão em sua volta, para que coisas boas venham a acontecer. Assim como na vida de Jeremias, ele alcançou bom êxito, e ele alcançou o propósito ao qual foi direcionado. A grandeza estava sobre ele, porque ele estava sendo preparado. E se a grandeza só pode ocorrer na minha vida e na sua vida se a gente se qualificar, se a gente se preparar. Que o Senhor abençoe ricamente nesse dia de hoje a sua vida, a vida da sua família. Eu agradeço ricamente mais essa mensagem que o Senhor me permitiu trazer para o seu coração, para o elevo da sua vida espiritual e da minha, para a nossa conscientização. E que o Senhor venha fazer de nós grandes homens e grandes mulheres e que venhamos alcançar o bom êxito. Mas para isso, planeje, faça com que as circunstâncias em torno de você, faça como aquela criança do comercial. Ele fez um projeto porque ele queria que algo favorável acontecesse na vida dele. E aconteceu, porque ele acreditou naquilo e ele fez as coisas acontecer. Que possamos fazer o mesmo. Se queremos coisas boas em torno de nossos filhos, viemos preparar, viemos direcionar e não deixar do acaso, dar a eles a sorte, achar que as coisas vão acontecer, vai se tornar mais difícil, as barreiras vão vir. E se ele não tiver qualificação, preparo, se tornar mais difícil. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus amados. Fique na paz.